no capítulo 13, a partir do primeiro versículo. E nós separamos um tema. Com um nome fácil e um nome difícil. João 13, de 1 a 16, o tema já é poder ou exemplaridade. Quem nunca ouviu essa palavra, levante a mão. Exemplaridade. Nunca ouviu? Exemplaridade. Quem nunca ouviu? Exemplaridade. Quem nunca ouviu? Agora sim, agora as mãos abaixaram-se todas. Poder ou exemplaridade. É uma palavra que não é comum, não é usual nós falarmos, mas ela tem um significado. E com certeza, se eu colocar e perguntar aos irmãos o que significa, com certeza a mente dos irmãos já focaram numa palavra que nós já conhecemos, que é a palavra exemplo. Não sei se você já no Google aí já está pesquisando, eu acho que não, né? Já acho que não está mexendo aí no celular para pesquisar o que significa exemplaridade. Mas poder você sabe o que é, não sabe? Quem que não sabe o que é poder? Todos sabemos o que é poder. Todos nós sabemos o significado desta palavra. Mas nós vamos conhecer alguém que tinha o poder, mas usou em alguns momentos, mas ele preferiu usar o exemplo ou a exemplaridade como uma maneira de ensinar o que realmente, o contrário daqueles que queriam exercer o poder. E ele trabalhou isso muito bem. E ele trabalhou exatamente em quem poderia compreender que é realmente através da exemplaridade ou através de atos exemplares é que levariam a essa compreensão e entendimento o quanto mal faz o poder. E o quanto mal e o quanto isso tem afetado a humanidade de uma maneira drástica. O grande perigo da humanidade está nesta palavra. E nós vamos compreender também um sentido espiritual. E vamos compreender que é um princípio deixado por Jesus como exemplo para cada um de nós. E nós vamos ver esse exemplo sendo dado e citado no texto que nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus lá no livro de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já induziu Judas Iscariotes, os filhos de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se à mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. A você mais tarde, porém, você vai entender. Disse Pedro: não, jamais lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia
quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou a lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhe perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Versículo 15: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticares. Amém? Meus amados, como nós falamos, a palavra poder, ela remete uma ação de alguém que gostaria de ter o domínio, ou alguém, ou um reino, ou um país. O cenário que nós estamos vendo há praticamente mais de 10 dias é um cenário de quem quer ter o poder sobre uma nação. E claramente nós que temos acompanhado na televisão, nós temos acompanhado pelas redes sociais a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E temos visto que, na verdade, o próprio presidente da Rússia diz que não é uma guerra, mas se caracteriza guerra. Por quê? A guerra ela é caracterizada exatamente que quem quer ter o domínio sobre outra nação. E vimos esse cenário, temos visto e acompanhado. E quem sofre mais com isto? E se nós pudermos definir essa palavra guerra, nós podemos definir como escuridão, ausência de Deus. Alguém que olha para a vida e não se importa com ela. E o grande perigo que nós estamos vivendo e vivenciando na humanidade é olhar para os seres humanos e descaracterizá-los. E nós entendemos que é a humanidade que faz com que o ser humano consiga ainda sobreviver. É através de gestos humanos que nós conseguimos ainda sobreviver como seres humanos. E a ausência desse comportamento ao extremo, a qual nós estamos presenciando nesta guerra, e nós vimos que aqueles que detêm o poder através das suas armas essas que são bélicas, destruidoras, nós vimos através dos carros, nós vimos isso através de todo o armamento de mísseis, todo esse poder bélico direcionado para um lugar, para lugares, para um país, para destruição, para se chegar ao poder, para colocar alguém subjugado a esse país. E nós vemos as reações da humanidade, e nós vemos que toda a humanidade reage de uma forma que não concorda com isto, e que se não concordar, a ação pode ser também pior. Ninguém é levado a sentar a uma reunião, como foi feita durante essa semana, para um acordo de paz. Como se estabelece um acordo de paz numa situação essa? Alguém tem que ceder. E o próprio presidente da Rússia deixou claro que só basta a Ucrânia ceder para que os ataques terminem. E nós oramos e temos orado, e a igreja tem orado para que essa situação não chegue ao caos, a ponto de atingir tudo. Mas nós sabemos que, embora seja um domínio humano, um domínio de um país para com o outro, e até mesmo nós colocarmos o presidente desse país como um tirano, como aquele governador que quer exercer poder sobre uma outra nação, nós percebemos que tudo isso é uma figura de que existe realmente uma batalha muito maior do que esta. Aquele que promove isso no coração do homem, dizendo: você precisa subjugar sobre outro, você precisa mandar mais do que outro.
E para mandar você precisa ter o poder. E parece que o convite que foi feito a Jesus, para que Jesus tivesse o poder, e nós vimos que Satanás fez isso, colocou Jesus já no seu último estágio da tentação. Ele coloca Jesus ali no alto, no pináculo, e mostra toda uma região, toda uma cidade, e diz assim: olha, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Do que Jesus respondeu: adorarás somente a um. Eu me curvo somente a um. Eu me abaixo somente a um. Isso foi suficiente para que o mal realmente saísse do lado dele. E agora, onde esse mal se estabelece? Se estabelece exatamente no lugar onde o diabo trabalha, é na criação, naquele ser criado, a imagem e a semelhança de Deus. O foco, o lugar agora é o coração do homem. E basta colocar esse sentido de poder, basta que o homem tenha esse poder em suas mãos, que ele agora começa a exercer através de atos tiranos para se apoderar de outras pessoas, subjugar, escravizá-las. E para nós, olhando para a história, isso não é novidade. Tanto é novidade que nós podemos traçar aqui tantos tiranos, tantas pessoas se colocaram de forma igual a esta. É um discurso que nós podemos compreender que o nosso entendimento, que não está apenas no âmbito humano, não está apenas na visão terrena, existe uma batalha espiritual. O pastor Cláudio tem focado isso muito, e eu não me esqueço quando trabalha esse entendimento. Só que nós estamos, como humanos, apenas apreciando tudo isso, e realmente choca-nos tudo isto. Imagine você dentro da sua casa, e agora ter que ser tirado da sua casa, ter que ser arrebatado da sua casa, ter que se deslocar como um refugiado para um outro país. Que tristeza é ver esse quadro. Que tristeza é ver esse cenário. Crianças que ainda não entendem exatamente que aqueles que querem subjugar, escravizar, dominar, realmente o fazem de forma terrível. E nós sabemos, e nós temos uma mensagem, e nós temos uma esperança: Jesus está voltando. Jesus está às portas. Breve virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Acaba esse sofrimento. Mas o reino de Deus está estabelecido. Deus colocou a sua igreja. Deus colocou uma luz na escuridão. Deus convida-nos a termos, se sentirmos dentro de nós esta grande realidade. Mas para que essa realidade chegasse até nós, para que essa verdade se estabeleça dentro de nós, nós precisamos compreender o que Jesus fez quando Ele lava os pés dos discípulos. É claro que quando nós olhamos para a figura do poder e para o significado desta palavra, nós pensamos apenas de forma máxima. Nós pensamos mais em alguém que se coloca no poder como um governador, como um presidente, como um rei. Mas muitas das vezes nós também, de uma forma até menor, queremos estabelecer o domínio sobre outras pessoas. Quantas das vezes, abraçados a um machismo, nós queremos subjugar a outra pessoa? Quantas das vezes nós, com o título, queremos nos achar maiores e melhores do que o outro? Jesus trata essa questão com os seus discípulos, aqueles que Ele chamou para andar ao seu lado. E vocês não vão encontrar em nenhum momento, vocês não vão encontrar no ministério de Jesus em nenhum momento, Jesus usando o seu poder,
que ele tinha dado pelo Pai para subjugar ninguém, nem mesmo aquele que ele sabia que o trairia. Você não vai encontrar Jesus em nenhum momento confrontando aqueles discípulos, dizendo: aqui mando eu, aqui quem veste calça sou eu. E quantas das vezes movimentos humanos, até mesmo de forma pequena, nós tentamos ver isso acontecendo. Não precisamos ir muito longe. O ambiente profissional isso acontece. O ambiente familiar acontece isso. Movimentos feministas também acontece isto. Nós falamos do machismo estrutural, enraizado, que muitas das vezes leva o nosso comportamento a dizer: não, aqui quem manda sou eu, você tem que fazer isso, você, mulher, tem que ser submissa. Enquanto a mulher olha para este marido e diz: com que autoridade você tem para dizer que eu tenho que ser submissa? Aí eu mudo o sentido e o significado da palavra autoridade. E é exatamente isto que Jesus fez. Vocês vejam que quando Jesus ele usa o seu poder, ele usa em duas condições. Uma é quando ele se dirige aos demônios, aos espíritos demoníacos, e ele exerce, ele diz: sai. E aqueles espíritos saem. Ou exerce essa autoridade contra a natureza: você, vento, para. E o vento para, e o vento obedece. Água, fica firme aí que eu preciso andar sobre você. Jesus nunca usou esse poder se dirigindo aos seus discípulos. Ele não dirigiu isso até aquele discípulo que o trairia. Ele não dirigiu isso para uma sociedade, para um governo romano que dominava, escravizava, que trazia sofrimento para a sociedade. E aquele governo, ele dizia assim: aqueles que se levantarem contra o meu governo, eles têm um caminho, a cruz. Os romanos estabeleceram isso exatamente para dizer para o ser humano: se você quiser ir contra o poder, se você quiser romper com o sistema, o teu caminho é cruz. Jesus, ele não confronta os romanos. Em nenhum momento Jesus se dirige ao sistema, a esse governo corrupto, e aqueles que traziam um título de sacerdote dentro de um esquema, para se tornar sacerdote, para adentrar ao templo e dirigir ali sobre aquelas pessoas a autoridade, mas para subjugar, para corromper, e com um título de religiosidade, de sacerdote. E quando eles foram confrontados, quando Jesus derruba aquelas mesas, eles se dirigem para Jesus e dizem assim: com que autoridade você está fazendo isto? Quem te mandou fazer isso? Qual o poder que você tem para fazer o que você fez? Qual autoridade o Jesus utilizou? Qual o princípio que Jesus utilizou para ensinar para os discípulos, e até os discípulos que queriam se tornar aqueles poderosos quando o reino fosse estabelecido? Procuravam Jesus: eu quero sentar uma à direita, eu quero uma à esquerda. E o evangelho diz até que foi a mãe que propôs isto: eu quero ser o ministro de um lado e o ministro de outro. E Jesus deixa bem claro para os discípulos. E Jesus sabia que essa questão, que era algo que eles estavam dentro deles dizendo assim: eu preciso ser maior, eu preciso também ter esse posicionamento, porque eu não aguento mais ser subjugado.
E parece que nós ficamos nessa expectativa de sempre de ter uma oportunidade para subjugar alguém. A famosa frase: quem tem poder é o que manda. Quem tem poder manda mais. A horrível frase que nós ouvimos muitas das vezes no nosso dia a dia. Você sabe com quem você está falando? Você tem consciência de a quem você está falando? Carteirada do tipo: eu é que mando, eu é que tenho o poder. E quando nós olhamos e vimos que Jesus, ele se utiliza de um momento tão especial, quando João vai relatar, já lá no primeiro versículo, o cenário está posto, a festa da Páscoa, o momento que Jesus estava partindo, o momento que Jesus já estava voltando para o Pai, o momento que ele declara o seu amor para os seus discípulos, ele declara o amor por nós, e deixa claro que era um momento em que ele já estava agora, já ter vivenciado o seu ministério e a sua vida, se colocando no momento já final, no momento já de glória, no momento em que ele ia experimentar a dor, sim, o sofrimento este subjugado pelas autoridades romanas, colocando ele num lugar e que nem ao menos era colocado pessoas ali que confrontavam o sistema, confrontavam o governo, aqueles que se rebelaram, os rebeldes da época, e todo aquele grupo que se rebelava contra o império. A cruz era o caminho. E a pergunta é: por que Jesus foi parar na cruz, uma vez que ele não confrontou esse governo? Só ia para a cruz. E aqueles presos que nós chamamos de ladrões, que nós identificamos no texto como os dois ladrões, na verdade, eles eram dois presos políticos, dois rebeldes, duas pessoas que se rebelaram contra o sistema. E foram colocados exatamente aquele que também se rebelou contra o sistema. Jesus, ele se rebelou contra o sistema, mas ele não usou a arma bélica, ele não usou nenhuma arma nuclear. E abre-se aqui um parêntese: os pesquisadores identificaram que no mundo todo existem armas nucleares para destruírem quase 20 planetas terras. Existem armas nucleares para destruir 20 planetas terras. E eles disseram: esse número já chegou quase que a 30, já diminuiu. Só que só existe um planeta Terra. A quem interessa? A quem interessa a guerra? A quem interessa esse poder? E o homem agora é utilizado como uma marionete para representar a maior guerra que poderia ter. A guerra de que aquele que poderia usar todo o poder se ajoelha. Aquele que já estava se preparando para voltar para o Pai, para o encontro com o Pai, já ter cumprido essa tarefa, e dizendo do amor que ele tinha pelos discípulos. O cenário está completo, e até mesmo um cenário do tipo: eu sei quem vai me trair. Mas Jesus, ele se levanta, sentado naquela festa, sentado ali naquele momento com os discípulos, na festa da Páscoa, ele se levanta, e os discípulos talvez olhando para Jesus e falando assim: o que ele vai fazer agora? Eles sempre experimentavam Jesus ali sentado, aquele momento de comunhão, aquele momento de unidade.
E Jesus, ele vai, ele pega uma toalha, tira a sua capa, sua vestimenta, pega uma toalha, pega uma bacia, coloca água e se curva diante dos discípulos. Um cenário, o melhor cenário possível, aquele cenário de glorioso, do tipo, eu estou voltando para o meu Pai, o amor foi estabelecido. Agora, abruptamente, ele desce, ele se ajoelha. Se nós quisermos entender isto melhor, Jesus, o Deus, ele se ajoelha para demonstrar numa ação tão simples de ser entendida, mas muito mais difícil talvez de ser aceita, fácil de compreensão. Se nós olharmos o cenário do lavar dos pés, automaticamente a nossa mente vai se virar para onde? O maior exemplo de humildade, o maior exemplo de amabilidade estava ali sendo demonstrado. Fácil. E Jesus sabia que não era fácil. Jesus sabia que aquela atitude não seria fácil, nem de aceitação e nem de compreensão. Visto isto, a primeira reação, quem reage dizendo, os meus não, jamais? Pedro, aquele líder que depois se tornaria o cabeça do apostolado. E de repente, Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ora, se fosse para ensinar humildade, se fosse para ensinar o amor que ele tinha pelos discípulos, seria fácil a compreensão. Mas o que Pedro reage é exatamente isso, porque Pedro, quando ele olha para aquele que está fazendo isso, diz, não, isso não é obrigação sua, você é Senhor, você é mestre, o teu lugar é no lugar de quem manda, o teu lugar é de quem tem poder. Nós aprendemos isso, nós aprendemos que o teu reino, você que vai estar ali, mestre, você vai estar nessa posição. A tua posição não é de joelhos, a tua posição não é se curvando diante de nós, porque nós somos meros discípulos. E Jesus diz para Pedro, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Jesus está dizendo isso exatamente para nós. Vocês ainda não entenderam. E talvez o relato deixa para nós assim, claro que eu entendi. Eu digo para você, claro que você não entendeu. Claro que ainda nós não entendemos. Quando Pedro viu que a coisa era séria, Pedro disse assim, espera aí, não só meus pés, dá uma geral. Aí Jesus dá uma explicação. Jesus faz isto. E percebam que logo após esse ato, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Qual foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos logo depois que ele lavou os pés dos discípulos? Depois que ele pegou aquela toalha, depois que ele pegou aquela bacia e foi lavando os pés uns dos outros, na cabeça dele estava dizendo assim, que exemplo de humildade. Que exemplo de humildade. Talvez na cabeça dele levasse esse entendimento. Como nós também muitas das vezes colocamos esse texto como um exemplo de humildade. Alguém que deveria ser aquele que lavaria os pés, mas Jesus deixou claro, eu vim a este mundo para servir e não para ser. Você encontra isso em alguém que recebeu
todo o poder de Deus, do Pai, aquele que recebeu todo esse poder. Alguém que recebe, às vezes nós recebemos tão poucas condições, nós já queremos já sobrepor sobre os outros, nós já queremos mandar sobre os outros. Mas aquele que recebeu todo o poder, ele se ajoelha, e depois disso tudo ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Ora, está claro que na prática era claro o entendimento. E ele disse: vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. De que depois? De que tempo Jesus estava se referindo? Será que Jesus estava apontando para o sacrifício na cruz? Jesus disse para os discípulos: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem muito bem, eu sou o Senhor e o seu Mestre. Mas o que eu fiz, vocês devem fazer o mesmo, porque eu dei o exemplo. O que Jesus estava dizendo e estabelecendo para aqueles discípulos, que é através do exemplo, que nós vamos impactar as vidas. É sendo exatamente igual a Jesus. Não há negócio contrário. É inegociável outra ação, se não for ser igual a Jesus. Porque tudo é por Ele. Tudo é por causa dEle. E hoje, se nós, quando nos reunimos como igreja, e nós o exaltamos, e falamos desse poder, e falamos dessa autoridade, e falamos de que Ele é o Senhor, e que nós o reconhecemos como o Senhor, é porque nós entendemos, porque nós compreendemos, que aquele que ali estava lavando os pés, ele estava estabelecendo uma relação através do exemplo, de que aqueles que o seguissem, aqueles que de certo deveriam seguir a Jesus, aqueles que se colocassem à disposição para seguir ao Senhor, deveriam ter esse compromisso de olhar a Ele como o Senhor, de ter essa identificação de Jesus como o Senhor, aqueles que ouviriam os seus ensinamentos, aqueles que trariam o seu coração transformados e viveriam dessa forma, para que quando nós vivêssemos isso e fôssemos o exemplo, esse exemplo impactaria a vida das pessoas. Jesus estava ensinando que Ele era o Senhor, Ele era o Deus único, e Ele era o Senhor único. E Ele quebra todo aquele entendimento que nós temos, de que aquele que tinha todo o poder. E o que nós ouvimos, e o que nós declaramos, que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. A maior declaração que nós podemos fazer, olhando para Cristo, é de que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Para os romanos, César era o Senhor. Mas para o reino de Deus, Jesus era o Quírios. Ele é o Senhor. Todo o poder. Pode se levantar qualquer armamento, pode se levantar qualquer rei, pode se levantar qualquer governo. E nós vimos que na história todos esses governos foram para o chão. Cai de cabeça no chão, como ali no profeta Daniel vai falar. Todos eles cairão. Sabe por quê? Porque eles apenas são figuras daquele que está por trás de tudo isto, para declarar exatamente como uma guerra contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. E nós temos que marchar confiando nisso, porque nós ouvimos e vimos que vale a pena seguir, vale a pena ir na direção daquele que se colocou como exemplo para nós, e Ele colocou isso como princípio. E se não for dessa forma, nós ainda vamos ouvir o que Jesus disse para os discípulos. Vocês não entenderam, talvez entendam mais tarde. E para nós,
Esse mais tarde significa nós nos arrependermos, significa nós abrirmos mãos de que nós temos uma identidade muito maior do que aquela que nós recebemos dos nossos pais. Nós fomos chamados, nós fomos separados, nós fomos colocados dentro de um reino de paz, um reino de respeito, um reino de amor, um reino onde nós olhamos para o nosso irmão e nós olhamos como iguais. Esse entendimento, ele é um entendimento espiritual. Ninguém vai jamais entender, até porque quando o homem olha para tudo que Jesus fez, e até mesmo o seu povo, eles dizem: esse que se ajoelha, que lava, que pega a toalha, que lava pés, que fala de amor, esse não é o rei que eu estou esperando. O rei para destruir, talvez eles estejam esperando, mas nós esperamos aquele que vai governar sobre todas as coisas. Nós esperamos, nós adoramos o Senhor, nós ainda vivemos esse reino, o reino de Deus na terra, esse reino que nós vivemos como povo de Deus, como igreja do Senhor, e nós possamos ter nos nossos corações o nosso entendimento aberto, para que não fiquemos apenas presos numa lição de humildade, como do tipo: eu preciso ser humilde. Claro, existem duas formas de você romper com um governo: tirano, cruel e maligno. E Jesus deixou bem claro que Ele não precisa usar armas e pessoas, armamentos humanos, para destruir nenhum governo, nenhum tirano. Basta nós vivemos o reino de Deus. Ele pagou o preço, Ele rompeu com aquele governo, de uma maneira que o próprio governo o colocou no lugar que para a humanidade foi o fim. Mas Jesus, Ele ressuscitou, e o seu governo nunca terá fim. O seu governo nunca terá fim. Você gostaria de permanecer, andar seguindo, andar na direção desse que usou o exemplo para cada um de nós? O exemplo de quem poderia talvez usar o poder de várias formas, mas não o fez. Ele preferiu usar o princípio do exemplo para dizer para cada um de nós: se vocês fizerem o que eu fiz, não existe, não vai existir míssil, não vai existir arma nuclear, não vai existir tirano que possa suportar, porque essa batalha é do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aqueles que creram através do seu exemplo que vale a pena segui-lo, porque Ele foi até o fim, porque Ele voltou para o Pai e nos amou até o fim, e Ele fez isso por amor a cada um de nós. Nós vamos estar sentados à mesa, nós fomos convidados a sentar a esta mesa. Aqueles que se arrependeram, aqueles que entenderam que foi através da exemplaridade que Jesus tornou isso possível para nós. Esse exemplo de amor, ele vale a pena ser seguido. Talvez mal compreendido pela humanidade, mas com um impacto profundo no coração daqueles que compreendem, através do nosso testemunho, dos seguidores, daqueles que seguem ao Senhor, que temos realmente a mensagem, e que a guerra que existe em todos os países, figuras como seres humanos, as reproduções que bastam ser reproduzidas anos após ano,
O mundo que está em evolução ainda se encontra dentro de um cenário de guerra. Mas essa guerra, ela foi estabelecida. E nós nos curvamos diante daquele que não se curvou diante do império das trevas, porque nós pertencemos ao reino da luz. Que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos impactados com o exemplo de Jesus a cada dia e direcionarmos a nossa vida a seguirmos ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele fez do início ao fim a vontade do Pai. Amém.